Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso perdeu mais uma fora de casa, agora para o Bahia por 1-0. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise pós-jogo. O que me surpreendeu, o Nilton tendo entrado como primeiro homem de meio campo e não o Alan, não Danilo Barbosa, e o Alan não vem agradando aos treinadores. Não é o primeiro treinador no Botafogo que não utiliza muito o Alan. Foi até titular na partida da Copa do Brasil contra o Capital, mas ontem nem entrou mais uma vez. E também me surpreendeu o Botafogo tendo Mastriani caindo mais pela esquerda. Era um 4-3-3 muito bem definido. Vitinho, Jair, David Ricardo e o cuiabano, Nilton à frente da linha de zaga, com Patrick de Paula um pouquinho mais pela direita, o Marlon Freitas um pouquinho mais pela esquerda. Arthur na direita, no primeiro tempo então ele jogou bem colado à linha lateral, depois também trabalhou um pouco mais por dentro, Igor Jesus como centroavante, mas revezando com o Mastriani, que caiu ali pelo lado esquerdo. Como o Botafogo tinha 3 volantes, o Mastriani não precisava descer o tempo todo pela linha lateral, descia em alguns momentos, como o Igor também contribuía por ali em alguns momentos, mas o Marlon Freitas fazia a cobertura pela esquerda, o Patrick de Paula fazia muito a cobertura pela direita. O Bahia também num 4-3-3, com poucas mudanças em relação ao time que tínhamos pensado aqui no canal Fabiano Bandeira. Marcos Felipe no gol, Eric, meio-campista na lateral direita, porque Gilberto e Santiago Arias estão com problemas. Na zaga, o David Ricardo com Santiago Mingo, e na lateral esquerda, o Luciano Juba. Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli vindo da direita para dentro, Eric Pulga do outro lado e centralizado o Luciano Rodrigues. Então, o Bahia num 4-3-3, o Cauli também não precisava descer o corredor todo o tempo inteiro, porque tinha cobertura de volantes por ali, times espelhados. O que o Botafogo precisava fazer? Tirar as dinâmicas ofensivas do Bahia. Fabiano, repito, Patrick de Paula não tem como, não dá para jogar com 3 volantes, o Botafogo não criou nada. Opa! O Botafogo não o quê? Não criou nada. Porque a ideia, e eu falei aqui no canal Fabiano Bandeira para ontem, não era criar por dentro. O jogo por dentro tinha que ficar morno, tinha que ficar em vários momentos morto, ou então feio. Porque o Bahia, com um tipo de jogo já consolidado, trabalho longevo do Rogério Ceni, peças encaixadas e muito entrosamento, teria vantagem sobre um Botafogo desfalcado. Não tem Savarino para criatividade, não tem Santiago Rodrigues, não tinha ainda em condições de jogar os 90 minutos o Jefinho, que entrou no segundo tempo, talvez pudesse ter entrado antes, o Nathan Fernandes voltando também, Matheus Martins não podia jogar, o Botafogo com muitos desfalques e tendo que contratar mais, porque tem sequência pesada para frente, tem Super Mundial e a gente já sabe, espero que sequência de Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai, o próprio Campeonato Brasileiro, o Botafogo não contratou um meia a mais, o Botafogo não trouxe mais jogadores para a zona ofensiva e precisa disso. Então, contra um Bahia com todo o estilo de jogo, já trabalhado de muito tempo, o Botafogo tinha que identificar o que o adversário fazia de melhor e conter. Então o meio-campo era para conter o Bahia e não o Botafogo jogar. Mesmo assim, o Botafogo, com a bola no pé no primeiro tempo, em alguns momentos, viu o Bahia fazer aquilo que também falei no pré-jogo. Uma linha de 5 no meio-campo, uma linha de 4 defensores. 4-5-1 com apenas um homem mais adiantado e o Botafogo tocando de pé em pé. Pois é, Fabiano, improdutivo. Justamente o que o Botafogo deveria ter feito. É encontrado dinâmicas para achar os lados do campo com mais frequência. Então colocar dentro da área o Igor Jesus, o Mastriani, e o Botafogo não conseguiu fazer tanto isso. Num primeiro momento, conseguiria, porque a ideia era inverter as jogadas. Isso aconteceu e o Botafogo pegou o Bahia desguarnecido em algumas imersões. Só que não conseguia progredir para os cruzamentos. Quando cruzou de longe, aos 10 do primeiro tempo, Renato Paiva gritou e foi dito na transmissão para que haja o cruzamento mais perto da área. Não desperdiça a jogada. Vai mais para cruzar mais perto da área. E os jogadores não se atentaram a isso e não conseguiram fazer. Numa descida boa, o Arthur encontrou o Vitinho cruzou, o goleiro resvalou. O árbitro acho que deu até tiro de meta, mas poderia ter sido escanteio para o Botafogo. Se tivesse alguém chegando, poderia até ter levado mais perigo esse lance. Em outro momento, o Arthur poderia ter dado, foi até antes,
a bola para o Vitinho, que passou sozinho no vazio, até em condições de finalizar, mas o ponta-direita preferiu chutar e chutou muito mal. E daqui a pouco a gente fala do Arthur. O Botafogo, então, não fazia um jogo para perder, embora também não fizesse para ganhar. A gente quer ganhar o jogo, a gente quer criar, mas se a gente não entender contexto, vai se frustrar toda hora. Tem jogo que é para o Botafogo ter criatividade por todas as fases do campo. O Botafogo precisa ser criativo para sair da primeira pressão, precisa ser criativo para ganhar no meio-campo, vantagem posicional, precisa ser criativo para entrar na zona ofensiva e para finalizar. Contra o Fluminense, o Botafogo precisava ser criativo e foi. Ontem contra o Bahia, o Botafogo precisava ser combativo, equilibrado e encontrar os lados do campo. Se tivesse 0-0 ainda na segunda etapa, no intervalo poderia ajustar e encontrar os lados do campo sem dar possibilidade ao Bahia. Acontece que mesmo com jogadores abaixo tecnicamente, Patrick de Paula foi um que esteve abaixo tecnicamente, mas eu não esperava do Patrick de Paula algo a mais que aquilo, eu já sabia, eu só queria o povoamento do meio-campo. E lembrem para mim, por favor, antes do gol do Bahia, qual a grande chance pelo fato do time do Rogério Ceni ter explorado espaços deixados pelos nossos volantes, por exemplo. O Bahia até circulava a bola, tentava atrair o Botafogo, muito lançamento longo, errado, muito lançamento na mão do John, a gente não vai lembrar tanto, porque o que importa pra galera é o Botafogo, claro, a gente torce pro Botafogo, mas meu papel aqui é analisar, e a gente não vai lembrar tanto, porque o Bahia ganhou o jogo, e pro futebol o que importa é o resultado. Mas se eu quero fazer uma análise geral, uma análise mais aprofundada, eu tenho que falar das duas equipes e erros do adversário, gerados pela boa postura do Botafogo. O Bahia, muitas vezes, tentava atrair o Botafogo até tocando com o goleiro. Lá por volta dos 16 minutos, o Bahia tocou a bola por 2 minutos e a bola passou pelo pé do Marcos Felipe umas 5, 6 vezes, talvez. O Bahia até conseguiu entrar no nosso campo, chegou ao lado direito de ataque nesse lance. Em outros momentos, tocou para trás e teve que fazer o lançamento e a bola ficou limpa para o Botafogo. E o jogo deveria ter ficado assim. Se o Botafogo não tinha condições, não tinha peças para criar por dentro, para encontrar a criatividade necessária para vencer o jogo na Fonte Nova, que segurasse daquela maneira e encontrasse no segundo tempo espaço para o Jefinho, espaço para o Natan, espaço para o Cuiabano, e ali o Botafogo poderia encontrar com cruzamentos a melhor finalização. Só que eu também dizia que o Bahia, além de dar espaço pelos lados, e ontem fechou mais, o Botafogo também não foi tão bom para conseguir, o Bahia também tinha dificuldade na transição defensiva por dentro. E tivemos uma chance clara no segundo tempo, mesmo com o Bahia vencendo o jogo. Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque com o jogo naquele marasmo, o Botafogo não jogando tanto, o Bahia também não, veio o lance do Caio Alexandre no Patrick de Paula, no chapéu, muito bonito por sinal, a bola chegou ao Jean Lucas, que fez o lançamento mesmo caindo. Quem viu o canal Fabiano Bandeira na live pré-jogo, na análise de vídeo pré-jogo também, ouviu que o Bahia hoje tem mais condições de disputar, porque além do jogo por dentro, no meio-campo, por fazer outras equipes correrem atrás da bola, com vantagem numérica, com muita qualidade dos seus jogadores, com o Luciano Juba fazendo diagonal para dentro também no meio-campo, o Bahia ainda tem mais escape agora, o que não tinha no passado, com o Eric Pulga, jogador rápido, habilidoso, que pode encontrar no 1 contra 1 soluções, que pode encontrar na velocidade soluções. Falei sobre o Eric Pulga. Ó, o Bahia tem isso, tem o Eric Pulga, que é um escape que o time não tinha no passado. Pode vir a ter o Kaique no segundo tempo. O Botafogo deveria ter estudado isso também. E os jogadores do Botafogo devem ter estudado isso. Não é possível. Se vocês entrarem no SofaScore, vão ver que nas 20 ligas mais populares do mundo, quem mais driblou de forma assim disparada foi o Yamal. 100 e tantos dribles. O segundo colocado, Eric Pulga, 75 dribles certos. Newton e Marlon Freitas aproximam e são incapazes de parar o jogador que estava na ponta esquerda sem um companheiro para, pelo menos, fazer menção de passar a bola e assim ludibriar a marcação, contra 2 mais cobertura. O Eric Pulga deveria ter sido parado sem falta pelo Marlon Freitas ou pelo Newton, estando os dois ali, é uma vergonha ele ter passado. E se não deu para segurar, que tivessem feito a falta, que alguém tivesse tomado um cartão amarelo naquele lance. O que não podia acontecer é o Eric Pulga sair como saiu dos senhores Marlon Freitas e Newton.
Ainda conseguiu pegar o Jair na cobertura com menos possibilidades para o zagueiro do Botafogo, levou para o fundo, cruzou, e tem outra coisa que talvez muita gente não tenha visto. O Cuiabano era um dos melhores do Botafogo no jogo, mas não pode largar o Cauli para ficar assistindo o erro dos companheiros. Os companheiros erraram, mantenham a postura, vou até o final. O Cuiabano largou o Cauli. O Cauli não apareceu ali do nada. O Cauli estava perto do lateral esquerdo do Botafogo. Enquanto o Eric Pulga fazia o que queria com o Nilton e Marlon Freitas, o Cuiabano observava o Cauli entrar e fazer 1-0 pro Bahia. Aí desmonta, porque você tá naquele marasmo, até por vezes bem pensado, não tem como criar muito por dentro, mas pensa em estratégia para no segundo tempo, com mais tranquilidade, fazer a bola chegar ao lado do campo, fazer os cruzamentos, finalização, rebote, toma um gol no fim da primeira etapa com jogadores falhando de forma terrível. Veio a segunda etapa. No primeiro tempo, o Bahia teve um pouco mais de posse de bola. O Botafogo terminou o jogo com 52% de posse, porque na segunda etapa teve muito mais posse que o adversário. No primeiro tempo, o Bahia finalizou 5 vezes, o Botafogo 4. No segundo tempo, o Bahia finalizou 4 vezes, o Botafogo 12, terminando com 16-9 finalizações para o Glorioso. Não adiantou. No placar, tá 1-0 para eles. Mas o Renato Paiva voltou com a mesma equipe. O jogo estava igual, só que no gol anulado do Bahia, o Botafogo perdeu a bola lá na frente. Arthur e Patrick de Paula, o passe do Arthur foi ruim, a passada do Patrick de Paula foi errada. O Bahia construiu, ainda bem que houve um impedimento realmente identificado pelo VAR. Veio a primeira mudança. Saiu o Patrick de Paula, beleza, entrou o Alex Telles. Botafogo num 4-4-2, com Vitinho, os 2 zagueiros e Telles, Arthur, os 2 volantes, Nilton e Marlon Freitas, e o Cuiabano mais adiantado, Mastriani e Igor Jesus na zona ofensiva. O Cuiabano tentou, mas eu falei aqui na live também, quando perguntado, que em algum momento do jogo o Cuiabano até poderia atuar como um ponta, como um extremo, mas uma coisa é o Cuiabano, que tem muita força, muita vitalidade, certa habilidade, sair da defesa em direção ao ataque, explorar espaço, que por mais que o adversário saiba, é difícil conter. O jogo é um caos várias vezes, então a bola vai de um lado para o outro, o adversário tenta acompanhar e nisso vai surgindo espaço. Ali o Cuiabano pode se desenvolver chegando e não parado. Agora, você tem um lateral que é conhecido pela força, pela qualidade no cruzamento e por ter alguma habilidade já posicionado na zona ofensiva, mas ele não tem característica de ponta, você vai encostar nele. E o Bahia fez isso. Então o Cuiabano tinha também dificuldade para jogar. Com o Telles entrando muitos cruzamentos pelo lado esquerdo, o Bahia botou zagueiro. Gabriel Xavier entrou posteriormente no lugar do Eric, que estava fazendo na lateral, e o Gabriel Xavier é zagueiro. Então o Botafogo cruzava, até teve uma possibilidade ou outra. Só que o que o Botafogo também teve, uma transição por dentro com o Arthur. E não pode perder esse gol. O Savarino perdeu várias chances de atacar e fazer gol, ou um companheiro dele com passe do venezuelano fazer gol contra o Palmeiras. O Botafogo perdeu chances contra o São Paulo. O Alex Telles falhou contra o Bragantino, 1-0 Bragantino. O John falhou contra o Estudiantes, 1-0 Estudiantes. E assim o time perde ponto bobo no Brasileiro, perde ponto bobo na Libertadores. Na Libertadores tivemos também uma transição e o Savarino estou no travessão contra o Estudiantes. Ontem o Arthur ganhou a bola, fez o mais difícil, conduziu, encontrou o Mastriani, tentou a primeira devolução, a bola voltou para o uruguaio, que deu o passe de canhota, deixou o Arthur em ótima condição. Não pode perder aquele gol. Profissional, de qualidade, treinando todo dia, com força para chegar na bola, salário altíssimo porque é um jogador de Série A, no campeão brasileiro, no campeão da Libertadores, não pode perder o gol que o Arthur perdeu, sinceramente. Isso atrapalha o segmento do trabalho. Campo e bola. O Botafogo explorou uma falha que foi falada aqui no canal do Bahia. Transição defensiva lenta, por dentro também tem o Bahia alguns problemas com isso. E o Arthur poderia ter aproveitado da melhor maneira. Perdeu o gol. Nilton e Marlon Freitas, Cuiabano, olhando os adversários no primeiro tempo, Arthur perdendo o gol na segunda etapa. Tivemos também um bom lance com o Igor Jesus, que poderia ter finalizado melhor no segundo tempo. Tínhamos chance de empatar
Então tivemos também algumas trocas depois, entraram 3 jogadores de uma vez. Matheus Ponte entrou no lugar do Vitinho na lateral direita, o Nathan Fernandes entrou no lugar do Cuiabano, que já estava muito cansado, e o Mastriani deu lugar ao Juan Cruz. O Botafogo mantinha um 4-4-2, com o Nathan tentando muito, errando, acertando. Primeiro jogo dele depois de muito tempo, primeiro jogo oficial com a camisa do Botafogo. E o Bahia tentando explorar os espaços. Então, teve algumas possibilidades, uma muito clara com o William José, que acabou perdendo o gol. O Botafogo tentando buscar o ataque. O Nathan pode ter entrado um pouco depois do imaginado, talvez pudesse ter entrado antes. E já ao fim do jogo, o Jefinho entrou no lugar do Arthur. Então o Jefinho foi para o lado esquerdo e o Nathan, que tem essa facilidade de jogar na esquerda, também na direita, foi para o lado direito. O Botafogo tentando com cruzamentos, com finalizações tortas, não conseguiu empatar. Então nós tivemos uma estratégia inicial que poderia ter sido mantida até o intervalo, foi prejudicada pelo gol do Bahia com falhas individuais. No segundo tempo, o Botafogo buscou o ataque, foi desorganizado em vários momentos, vieram as trocas, oscilações dentro do jogo. Momentos ruins, momentos não tão ruins assim, momentos que poderíamos imaginar até um empate, como na jogada com o Jefinho, que finalizou, a bola desviou, bateu na rede pelo lado de fora, e muita gente chegou a pensar que tinha sido gol. Infelizmente, não foi, galera. Agora é pensar no jogo de terça-feira, às 19 horas, contra o Carabobo Libertadores. É ganhar ou ganhar, não tem conversa. O Botafogo não pode tropeçar, não pode sequer empatar contra o Carabobo. Tem que vencer, tem que dar um jeito. Se ontem não conseguiu dar esse jeito, terça-feira o Botafogo precisa dar um jeito de vencer o Carabobo na Venezuela. E você que acompanha o canal Fabiano Bandeira, contribui com o crescimento, deixando seu like, se inscrevendo por aqui, também ativando o sininho para não perder conteúdo. E se cadastrando na Inplay por intermédio do link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição deste vídeo. Na Inplay você se diverte bastante jogando, mostrando os seus conhecimentos sobre futebol. E a Inplay não é uma casa de apostas. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!